Bom, então estamos aqui de volta para as nossas aulas, né? Hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai continuar a aula sobre regras de derivação. Na aula passada, a gente fez o quê? A gente olhou a derivada de algumas funções, tá certo? A gente viu da exponencial e do logaritmo, né? Viu também algumas regras. Vimos a regra da adição e a regra do produto de uma constante por uma função. Na aula de hoje, a gente vai continuar, vai rever aquelas lá e vai também fazer do produto e do quociente, ok? Então, vamos começar. Aí, vamos lá. Aí, lembra do que nós vimos na aula passada? Que a derivada da exponencial é ela própria. E a derivada do ln, né, ó, é 1 sobre x. A derivada do ln de x, então, é 1 sobre x, né? Aí, o que a gente vai fazer agora? Né? Vamos rever as regras que nós já tínhamos visto, né, ó, a da soma e do produto de constante por função, e vamos ver primeiramente esta nova. Aí depois a gente olha do quociente. Então vamos lá. Sejam f e g funções deriváveis no ponto P, e seja k uma constante real, tá certo? Então as funções f mais g, k, né, número, vezes a função f, e a função f vezes a função g são deriváveis em P, né, ó, assim como f e g é derivável em P, ó, essa daqui também são deriváveis em P, e as derivadas se processam da seguinte maneira, tá certo? Olha só. Da soma é a soma das derivadas. Do produto da constante pela função é o produto da constante pela derivada da função. E a derivada do produto de duas funções é a derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais a derivada, a segunda, a derivada dela, vezes a primeira sem derivar, como está escrito aqui, né? Tá certo? Ó, veja que a derivada não funciona como limite. A gente viu que o limite do produto de duas funções é o limite de uma vezes o limite da outra. Na derivada, não, ó. É uma expressão completamente diferente, né? Ó. Não há a mesma ideia do limite aqui, tá certo? Apesar de que para chegar aqui é preciso observar o limite, tá? Então, vamos lá. Vamos rever essas duas, mas vamos rapidinho só. Rever, não vamos muito, não, ó. Então, é g de x mais f de x menos f de p mais g de p. Por que isso assim? Ó? Não sei se você está lembrado que a gente falou assim, ó, que f... Opa, deixa eu só voltar. Não sei se você está lembrado que nós falamos o seguinte. Nós falamos que se nós tivéssemos f mais g de x, isso é f de x mais g de x. Portanto, ó, se eu quiser calcular f mais g em p, ó, vou já dizer por que eu estou calculando em p. Mesma coisa, só mudou de x para p, né? Ó, sendo que p eu estou pensando que é um número dado, tá certo? E o x é uma variável qualquer, tá ok? Mas por que isso? Lembra como nós definimos, né? Ó, como nós fizemos na aula passada? A gente chamou isso aqui de h de x. Lembra? Então, isso aqui é h de p. Para usar aquela definição, assim, vou colocar h maiúsculo para não, pode ser o h minúsculo que não tem h aqui, né? Ó. A gente disse o seguinte, que no caso, a h' de p, né? Ó, que no caso é a derivada aqui, ó, da soma, né? Ó, é igual ao limite, quando o x tende a p, de h de x, aquela primeira definição de derivada, né? Ó, menos h de p sobre x menos p. É por isso que ali na primeira linha ficou assim, ó. Como é h de x, ó, aí o h de x está aqui, né? Ó, fx mais g de x, está aqui, ó. Menos o h de p. Aí o h de p é f de p mais g de p, como está aqui na segunda linha, aqui, né? Ó. Aí está aqui, né? Ó. Então, é isso que está sendo calculado. Perfeito? Então, vamos prosseguir. Tá? Vamos apagar tudo aí e vamos continuar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai organizar, vai multiplicar por menos aqui o cochete e reorganizar, porque como isso é adição, a ordem das parcelas não altera a soma. Então, vai ficar esse menos esse, mais esse, menos com mais menos esse outro. Como aqui é uma fração, ó, eu posso pensar que cada parcela, né, eu posso pensar nesse aqui como uma parcela separada, nesse aqui como outra, com o mesmo denominador. Por quê? Como é que soma a fração? Repete o denominador e soma os denominadores. Aí ficaria esse aqui de volta, né? Ó. Então, tudo aqui está certo.
Mas como eu conheço esse limite, por que eu conheço esse limite? Porque f e g são deriváveis, tá? Por isso que eu conheço cada um limite. Então, eu posso separar o limite aqui, né? Ó, nessa soma. Aí, esse aqui é a derivada da f e esse aqui é a derivada da g em p, né? Ó. Aí, assim ficou provado que f mais g' de p é f' de p, mais g' de p. Perfeito? A derivada da soma é a soma das derivadas. Aí, de maneira similar, né, a gente viu na aula passada, aqui eu não vou repetir o que eu fiz antes, eu já vou direto, né? Ó. Eu posso colocar o k em evidência, né? Ó, e como o k é constante, ele pode sair do limite, né? Ó, como a gente já viu. Aí, esse aqui é a derivada do f, então fica k vezes f' de p, tá certo? Como a gente queria provar, tá? Então, aqui é só uma repetição do que nós vimos na aula passada. Agora sim, vamos ao novo, né? Então, pensando como na aula passada, eu posso pensar assim, ó, exatamente como eu fiz ali com a soma. Eu posso pensar que existe uma função h de x, que é igual a f vezes g de x, tá certo? Que, na verdade, vai ser fx vezes g de x, a definição de produto de duas funções. Como eu quero calcular a derivada do h, porque ao derivar o h, eu estou derivando o produto das duas funções, que é justamente o que eu quero. Eu posso pensar assim, ó, h' em p é igual ao limite quando x tende a p, a nossa definição de derivada, né? A mesma, né? H de x menos h de p, aquela que a gente já conhece bem, sobre x menos p. Aí o que é que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter limite quando x tende a p. Aí quem é o h de x? F de x vezes g de x. Menos quem é o h de p? Ah, o h de p não está calculado, então vamos calcular, né? O h de p é, então, ó, onde tem o x, ó, eu vou colocar p, né? Ó. Melhor logo aqui nesse direto, em vez desse, que teria um passo a mais. Então, vai ficar fp vezes g de p, que é o que eu vou colocar aqui agora, né? Ó. fp menos g de p, tudo isso sobre x menos p. Perfeito? Olha só. Direitinho, né? Que tal? Tá ok? Então, vamos partir daí. Tá? Aí é o que vai acontecer aqui, ó, no próximo passo. Ó. Então, isso explica por que ficou desse jeito, né? Ó. fx vezes g de x menos fp menos g de p. Tá, agora essa explicação tá aí, né? Ó. Agora eu vou apagar essa outra parte. E vamos para a próxima. É o seguinte, ó. Agora eu tenho assim, ó. Eu tenho fx, vou olhar só para o numerador por enquanto, tá? Vezes g de x, né? Ó. Aí, menos f de p vezes g de p. Professor, por que esse espaço? Por que não escreveu como está lá em cima? Pelo seguinte, eu vou acrescentar algo aqui. Ó. Eu vou fazer assim. Ó. Eu vou somar zero aqui. Né? É como, vou fazer assim, vou pensar assim, ó, eu vou somar isso aqui, mais zero, aí menos esse aqui, perfeito? Mas eu não vou colocar um zero qualquer. O meu zero vai ser escrito assim, ó, vai ser f de p vezes g de x. Tá, deixa eu só fazer aqui uma mudança que para ficar direitinho, já como eu quero que saia, né? Então, vou apagar aqui, ó. Vou apagar esse mais aqui e vou mudar para menos. Só vou mudar para menos aqui, ó, para menos. Que é a mesma coisa, isso não vai fazer diferença, tá? Aí, mais FP vezes G de X. Aqui ficou meio imprensado, mas eu vou colocar direitinho depois. Aí, ó, isso aqui, ó, se você observar, é zero. Então, eu estou inserindo zero aqui nessa soma, não é? Ó? Como eu estou inserindo zero, faz diferença? Claro que não. Então, é isso que vai aparecer na próxima linha. F de x vezes g de x menos fp menos g vezes g de x mais fp g de x menos fp vezes g de p. E não esqueça que essa parte aqui, ó, é o zero que eu estou inserindo, né? Ó. Eu já vou colocar para você ver, ó. Tá aqui, ó. fxg de x está aqui, menos fpg de x mais fpg de x, menos fpg de p, né? Então, essa primeira parcela e a última é o que já tinha, tá aqui. E eu acrescentei essas duas.
Mas essas não fazem diferença, então não alterei nada, né? Ó, o que está escrito aqui em cima, apesar de estar escrito de maneira diferente, representa o mesmo número, o mesmo valor. Por quê? Porque FPG de x é igual a FPG de x. Como são simétricos, isso é zero. Perfeito? Então, não altera em nada a expressão de antes. Tá ok? Então, ó, esse aqui, ó, é o zero que eu acrescentei. Ó. Esse aqui, ó, é o zero que eu acrescentei. Então, fxg de x mais zero menos fpg de p. Bom, como é mais zero, não altera. Só que eu não quero um zero escrito de qualquer maneira. Eu quero esse zero escrito dessa forma para eu atingir o meu objetivo, que é demonstrar a regra do produto para a derivada. Então, vamos continuar. Aí, olha só. Aí, o que é que vai acontecer? Vai ficar assim, igual... Na verdade, eu vou deixar... Eu não vou fazer igual, não. Vou deixar o que está escrito, né? Eu vou olhar para essas duas parcelas, ó. Essa parcela e essa outra. Ó. Vou olhar essas duas parcelas. Veja que o g de x está nas duas. Então, vou colocar o g de x em evidência. Aí vai ficar assim, né? Fx menos Fp. Tá certo? Aí mais. Aí, olha, vou olhar agora para essas duas últimas, né? Aí nelas, olha o que é que eu vou pôr em evidência. O Fp, que é o que está repetindo aí nas duas, né? Mesma ideia. Perfeito? Tá, aí tudo isso sobre x menos p. Como é uma soma dessa parcela, né, ó, dessa parcela aqui, com essa outra parcela, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no início da demonstração da soma. Ó. Vou colocar ó, aqui ó, o x menos p. X menos p não faz diferença, né? Ó, porque se eu somar, multiplicar tudo, eu vou repetir o denominador, porque é assim que soma frações, tá certo? Então é isso aqui mesmo, né? Ó. Aí vou fazer outra coisa. Eu vou separar, ó, como aqui é um produto, eu vou colocar ele fora da fração, porque ele não faz diferença. Né, ó. Aí, de novo, nesse produto eu vou colocar o FP fora da fração. Então, ó, esse FP e esse G de X eu vou colocar fora da fração. Aí vai ficar assim, ó. Olha aí como é que vai ficar. Olha só. Ó, era G de X vezes isso daqui, ó. Posso colocar fora, porque o denominador é 1 aqui, né? Ó, e 1 vezes isso vai dar o que a gente tinha escrito antes. Aí aqui mesma coisa nesse, não é? Tá certo? Ah, professor, mas ele estava na frente. Por que ele está depois aqui? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Simplesmente por isso. Porque o G de X estava multiplicando todo o F de X menos FP. Então, pode ficar assim sem nenhum problema. Tá certo? Agora sim, ó. Veja que agora eu vou fazer o X tender a P. Quando eu fizer o X tender a P, ó, isso aqui ó, vira F' de P. Por quê? Porque o limite, quando o x tende a P, disso aqui é a derivada de F no P. Quando eu fizer o x se aproximar de P, ó, esse aqui vai virar G de P. Ó. Esse aqui vira G de P. Esse aqui é constante, porque já é o F de P, então não faz diferença. E esse aqui, ó, quando eu calcular o limite dele, quando o x tende a P, ó, quando eu inserir o limite aqui, ó, esse vai virar o quê? Vai virar a derivada do G em P. Perfeito? Aí qual vai ser o resultado aqui? Ó? Aí o resultado vai ser esse. Vou colocar um pouquinho mais para cá para não atrapalhar o outro resultado. Vai ficar F' de P vezes G de P. Aí mais, ó, mais aqui, né? Ó, F de P, né? Ó, F de P vezes o G' de P, porque aquele limite virou isso, né? Então, ó, como nós dissemos, ó, a derivada do produto é deriva a primeira, repete a segunda, mais repete a primeira, ó, sem derivar, né? Ó, vezes a derivada da segunda. Perfeito? É isso que vai ter aqui na outra linha. Tá ok? Ó? Exatamente isso. Tá? Então, você vê que a ideia é bastante simples, né? Não tem nada assim mirabolante, né? Tudo bastante simples. Ah, professor, eu tenho que saber essa demonstração? Bom, se você quiser, você olha, você vê novamente. Se você quiser tê-la em si, você pode rever para aprender. Mas o que a gente vai usar mesmo para resolver os nossos problemas vai ser o resultado aqui, né? Ó. É isso que a gente vai ter que lembrar sempre para resolver nossas questões. Ok?
tá? Vamos agora à regra do quociente. Ó. Se f e g forem deriváveis em P e se GP não é zero, então a função f sobre g será derivável também em P. Né? Ó, o que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte, que se eu tenho uma função que é h de x, que é f de x sobre g de x, isso implica que a derivada dela existe. Tá certo? É isso que eu estou dizendo. Não é? Na verdade, não é em x, é em p, né? Tá certo? É em p. É em p. Se ela é definida em p e ela é derivável em p, então ela tem que ser escrita assim, ó. O resultado vai ser esse aqui, ó. F' de P vezes G de P, ó. É como no anterior. Deriva a de cima e repete a de baixo. Só que em vez de mais, agora é menos, por ser o quociente. Aí segue igual. Repete a de cima vezes a derivada da de baixo. Aí você vai dizer assim, ah, professor, agora ficou fácil. Né? Só mudou de mais para menos no quociente? Na verdade, não, né? Porque tem um outro detalhe que é o denominador, que é o g de p elevado ao quadrado. O numerador é bastante parecido com a regra do produto, só que em vez de mais, menos, né? Ó, mais aparece algo mais, né? O g de p elevado ao quadrado. E é assim que a derivada de f de p sobre g de p, ou melhor, de f e g em p, da função h. Perfeito? É isso que a gente vai provar como sendo verdade, claro, né? Então, ó, certos detalhes que eu falei antes, né, que eu escrevi para o produto, eu não vou escrever aqui, porque eu já penso que você já viu, né? Eu também vou acrescentar um zero e tal, fazer aquela jogada direitinho, tá certo? Para provar que isso que eu acabei de escrever vai acontecer, né? Ó, então, vamos lá. Né? Então, é isso, né? Ó, derivada do de cima em P vezes G menos. Repete a F, né, aplicada em P, vezes a derivada do de baixo, né, ó, do G em P, sobre a função de baixo em P ao quadrado. Perfeito? Então, é isso que a gente vai chegar agora, né? Ó. Então, vamos lá. Ó, eu só vou escrever isso aqui, ó. Então, eu estou pensando assim, ó, que o h de x é f de x sobre g de x. Tá certo? Assim, ó, o h de p vai ser esse aqui, ó, o f de p sobre o g de p. Aí, pela definição de derivada, quem vai ser a galinha de p? Vai ser o limite quando x tende a p, né, ó, de h de x, a definição de derivada, menos h de p sobre x menos p. H de x é esse, né? Ó, é o que vai ficar no lugar daqui do h de x, aí menos esse aqui, que é o que vai aparecer lá em cima, olha. Ó, o h de x está aqui, né? Ó, menos o h de p, que está aqui, sobre x menos p. É isso. Então, aqui a justificativa para que fique esse aqui, porque foi pensado dessa maneira. Perfeito? Aí eu acho que fica bem claro, bem simples de ver. Então, vamos prosseguir, tá certo? Aí o que é que vai dar isso? Aí eu posso pensar assim, olha só o que eu vou pensar, né? Olha só o que eu vou pensar. Ó, como é que daqui, né? Eu vou colocar um colchete, né, para ficar bem. Como é que daquela linha veio para essa? Aí é fácil, olha só. Isso é igual ao limite quando x tende a p, não é? Ó, aí vai ficar assim, ó. Eu vou repetir aqui o x menos p e vou somar, ou melhor, subtrair essas duas frações. Como são duas frações, eu tenho que tornar os denominadores iguais. Como eu não sei quem é esse nem quem é esse, é fácil. É só multiplicar um pelo outro. Aí, o processo é aquele de sempre. G de x vezes G de p dividido por G de x, ó, aí dá o G de p. Aí, quando eu multiplicar aqui, ó, vai ficar fx vezes G de p. Aí, ó, o sinal é menos, menos. Agora, G de x vezes G de p dividido por G de p. Aí dá o G de x. Tá certo? Aí eu vou multiplicar, vai ficar FP
vezes g de x. Aí, como é que resolve esse aqui? Repete esse, né? Ó, o denominador é 1, tá certo? Aí, repetiria esse, né? Ó, aí, multiplicaria pelo inverso desse. Qual é o inverso desse? 1 sobre x menos p. O que significa repetir esse? Escrever ele de novo, né? Então, seria f de x vezes g de p menos f de p vezes g de x, aí vezes, né? Ficou ruim aqui, ó, vezes, sobre g de x vezes g de p. Aí, ó, vou fazer a seguinte mudança. Como aqui é um produto, né? Ó, quando eu for resolver, eu tenho que multiplicar esse aqui por esse, não é? Mas faz diferença ele estar aqui ou estar aqui? Claro que não, mesma coisa. Faz diferença se está aqui, isso daqui não vai ser um vezes o outro? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, vou escrever assim, ó. Vou continuar com esse aqui, tá? Tá aqui. Vou pegar esse aqui e colocar no lugar desse. E pegar este aqui e colocar no lugar desse outro, né? Não faz diferença, porque eu continuo multiplicando x menos p vezes g de x vezes g de p. É indiferente, porque é produto. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, esse pode estar aqui ou estar aqui, vai continuar no denominador, é um vezes o outro. Então, ficou 1 sobre g de x vezes g de p. Tá certo? Tá ok? Vamos lá? Agora, vamos esquecer esse aqui um pouquinho e vamos olhar só para esse, né? Aqui, ó, eu vou adicionar um zero, né? Como eu fiz antes, vou adicionar um zero. Mas não vai ser um zero qualquer. Vai ser um zero que vai me permitir exatamente chegar onde eu quero, né? Ó, deixa eu apagar todo o excesso. Vai ser um zero que vai me permitir chegar onde eu quero, olha só. Tá certo? Ó, somando e subtraindo, ó, o zero é esse aqui, ó, FP, G de P. Não isso, né? Vai ser FP, G de P, menos FP, G de P. Esse vai ser o zero que eu vou acrescentar. Porque esse menos esse é zero. Tá certo? Aí não importa a ordem, eu posso colocar esse na frente e esse depois, a ordem é completamente indiferente. Mas é isso que eu vou fazer. Tá certo? Vamos lá. Aí, olha aqui. Opa, já foi direto demais, né? Então vamos fazer devagar para que a gente entenda tudo que vai acontecer, tá? Então vamos lá. Isso é igual ao limite quando x tende a p, aí vai ficar fx vezes g de p menos fp g de p mais aquele nosso zero, né? fp g de p, ó, tá aí o zero, aí menos fp vezes g de x. Aí tudo isso, ó, como está lá em cima, sobre x menos p. E vezes 1 sobre g de x vezes g de p. Perfeito? Tá ok? Aí qual é o próximo passo? Fazer que nem antes, ó. Aqui, ó, eu vou colocar em evidência o g de p. Tá certo? Aí vai ficar f de x menos f de p sobre x menos p. E aqui, ó, eu vou colocar o f de p em evidência. Aí vai ficar menos, porque eu vou colocar em evidência o menos, né? Para que eu vou colocar o menos em evidência? Porque quando eu colocar o menos em evidência, esse fica menos e esse vira mais. Aí eu vou colocar um colchete. Perfeito? Tá ok? Para ficar assim, ó. F de x menos f de p sobre x menos p, né? Ó. Aí, ó, como eu coloquei em evidência o g de p, então vezes g de p. Aí, menos. Aí, aqui que eu estou lhe dizendo, ó, vai trocar o sinal. Menos com mais é menos. Como eu vou colocar o g de p, melhor, o f de p em evidência, eu vou colocar aqui no final também, ó. Como eu vou colocar o f de p em evidência, né? Na verdade, deixa eu fazer melhor para ficar bem claro, né? Que eu estou com medo de ficar. Vou colocar aqui no início esse f de p para ficar como no outro. Então, vou colocar o menos f de p em evidência. Tá.
Aí, vezes a fração, aí x menos p aqui também, né? Ó, porque essa fração e essa outra fração, quando eu tirar o f de p daqui, ó, fica o g de p, não é isso? Só que eu vou colocar ele aqui no final. Por quê? Porque mais com menos é menos. E menos com menos é mais, para ficar aqui no início positivo, né? Ó, vou tirar o f de p, vai ficar o g de x. Tá certo? É assim que vai ficar, né? Para quê? Para quando eu aplicar o limite aqui, ó, aqui vai dar f' de p. E aqui vai ficar o g de p mesmo, que ninguém mexe com ele, porque aqui é p e não x, né? Só mexe onde tem a variável. Aqui, de novo, é constante, vai continuar. Tá certo? Quando eu aplicar o limite aqui, ó, vai ser a derivada do g, vai ser o g' de p. Tá certo? E quando eu fizer olhar para esse aqui, substituir, porque tem que substituir aqui também, ó, o g de p é g de p, vai ficar g de p vezes g de p, que aí vai virar g de p ao quadrado. Perfeito? Então, vamos lá. Então, vou apagar, já entenderam o que vai acontecer, né? Ó. Então, eu vou apagar tudo para você ver o que aconteceu, né? Ó. Como eu lhe disse, ó, o g de p em evidência, né? Ó, menos aí o f de p em evidência, aí tudo isso vezes, né? Ó, aqui tem um equívoco, né? Ó, tá faltando um parêntese aqui, ó, me perdoe, tá certo? Por quê? Porque, ó, tá multiplicando a fração toda, então tá multiplicando tudo que isso vira. Então, isso virou esse, então isso aqui multiplica tudo, tá certo? Aí, o que é que vai acontecer aqui, ó? Aqui, ó, quando eu aplicar o limite aqui, ó, vai dar f' de p, como eu havia lhe dito. Esse é o g de p, ele é constante, porque quando o x tende a p, bom, aqui não vai, porque já é p mesmo. Aqui também, aí de novo, quando o x tende a p, ó, isso aqui vira g' de p. E esse aqui, ó, vira g de p, ó. Então, vai ficar g de p vezes g de p, que vai ser g de p ao quadrado, tá certo? Então, ó, vai ficar assim, ó. Resultado, f' de p vezes o g de p, né? Ó, f' de p tá aqui, o g de p, aí menos o f de p vezes o g' de p, aí tudo isso sobre 1, né? Ó. Aí isso aqui vezes 1 dá ele mesmo, e 1 vezes esse aqui, ó, vai dar sobre g de p vezes g de p, que eu não vou escrever g de p vezes g de p, claro, eu vou escrever g de p ao quadrado. E fica aquilo que a gente esperava, né? Agora eu vou apagar para que o slide continue e você veja que dá exatamente isso. Aí, ó. Ok? Ó, exatamente isso. Tá? Agora, vamos resolver alguns exemplos? Não é? Ó? Vamos resolver alguns exemplos? Tá ok? Vamos resolver alguns exemplos de tudo que está aí. Tá? De tudo que a gente viu desde o princípio. Desde da adição, produto de constante por função, até agora, produto e quociente, né? Ó, por exemplo, esse aí, ó, né? Uma revisão geral aqui, ó. O que é que vai acontecer aqui? Você lembra, né? Ó, quero calcular f' de x. Aí você lembra que o f' de x vai dar 12x ao quadrado. Ah, por que 12, professor? Porque a constante repete vezes a derivada de x ao cubo, lembra? Que repete a constante e deriva a função. Aí mais, aqui é 2x, vai dar 2x mesmo, né? Então vai dar 12x ao quadrado mais 2x. Essa é a letra A, né? Acabou a letra A. Letra B, f' de 1. Aí é só substituir, né? 12, no lugar do x é o 1 agora, né? 1 ao quadrado mais 2 vezes 1, e isso dá 14. Perfeito? Então é isso aí que vai acontecer, né? Aí, ó, você vai ver que vai ser feito bem devagarinho, né? Aí repete, aí tem que derivar esse, pela regra, né? Você não precisa fazer tão devagar assim, você faz um pouco mais rápido, tá certo? Como eu fiz lá, né? Pode até fazer mais rápido do que eu, você não tem nenhum problema. E daí é só substituir o 1, né? Ó, e terminamos, 14. Tá ok? Próximo. Olha aí. G' de x, onde g de x é igual a 5x à quarta mais 4. Aí o que, que vai acontecer? A derivada desse é zero, porque é constante, está sozinha, né? Ah, mas por que aqui não é zero? Porque constante vezes função, a derivada a gente já viu que é repete a constante e deriva a função. Mas a derivada da constante sozinha, né? Não acompanhada da variável é zero. E isso dá 20x ao cubo, como vocês já resolveram aí vários exercícios.
Perfeito? Como houveram aí vários exercícios que você resolveu. Ok? Bastante simples, né? Vamos passar para o próximo. Tá, agora aqui, ó, é um quociente. Aí tem que lembrar da regra, né? Eu costumo, para não esquecer da regra, escrever assim, ó. Escrever exatamente assim, ó. É U sobre V, sendo que U é uma função e o V é a outra. Qual a derivada disso? É U'V menos o V' sobre V ao quadrado. Veja que é a mesma regra, ó. Deriva de cima, repete a de baixo, menos. Repete a de cima sem derivar, V derivada da de baixo sobre a de baixo ao quadrado. Aí, ó, desse jeito, eu estou pensando assim, olha como é que eu estou pensando. Que a função U é 2x mais 3. E que a função V é x ao quadrado mais 1. Aí, ó, eu vou precisar da derivada do u e da derivada do v. Aí eu já calculo aqui, ó. É só uma forma de você fazer mais rápido. Então, 2x mais 3, a derivada é 2, porque do x é 1, do 3 é 0, então dá 2. E do v? Do 1 é 0, de x ao quadrado a gente já está cansado de saber que é 2x. Aí daí, ó, eu só substituo aqui, né? Ó. Então eu quero achar f' de x. Aí só substituo. O', 2. Vezes o v sem derivar. O v sem derivar está aqui, ó. X ao quadrado mais 1, ó. Aqui em cima, né? Ó. À direita aqui, né? Ó. X ao quadrado mais 1. Como é uma expressão, eu tenho que escrever entre parênteses. Já vi vários colegas aí escrevendo sem parêntese e errando por causa disso. Agora sim, ó. Aí menos, tá aqui o menos. U, aí eu vou lá ver o U, tá aqui o U, aqui em cima de novo, né? Ó. U é 2x mais 3. Então, como é uma expressão, ó, de novo entre parênteses, 2x mais 3. Vezes V'. Já achei o V', que é 2x. Precisa fazer com esse detalhe assim, ó? Na verdade, não, você podia ter feito direto. Mas eu prefiro assim para não haver confusão. Aí sobre o V, né? Ó, aqui o V, tá aqui o V, x ao quadrado mais 1. Só que é sobre o V elevado ao quadrado, né? Ó. Daqui para diante, ó, isso aqui já é a derivada, acabou a derivada. Ah, professor, então se eu der essa resposta está certo? Dificilmente, né? Porque eu, em geral, sigo mais um pouco. A derivada acabou. Aí vem só matemática básica. Eu vou multiplicar 2x ao quadrado mais 2, porque o 2, ó, tá multiplicando essa expressão, né? Ó, tá certo? Aqui é a mesma coisa, ó, o 2x está multiplicando essa expressão. Mas aqui, ó, tem um detalhe, não é só o 2x que está multiplicando, não, o menos também, né? Ó, então, ó, 2x vezes 2x dá 4x ao quadrado. Mais, com menos dá menos. Então, dá menos 4x ao quadrado. 2x vezes 3 dá 6x, mais 6x. Mas com menos dá menos 6x. Aí, ó, sobre x ao quadrado mais 1. É elevado ao quadrado. F' de x é igual. Bom, aqui o 2 não dá para somar com ninguém, então o 2 continua. Aí o menos 6x também não dá para somar com ninguém, então ele continua. E o 2x ao quadrado dá com 4x, então dá menos 2x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1. Aí sempre tem aquela pergunta, professor, eu posso resolver esse quadrado? Claro que pode. Mas ele vai servir para que resolver esse quadrado? Não é? Como não vai servir para nada, termina aqui. Perfeito? E facilzinho, simplesinho desse jeito, tá? Agora eu vou apagar isso aqui, você já está vendo direitinho, né? Ó, para que você veja como foi feito aqui no slide, ó. Tá certo? Ó. Deriva, repete, menos, repete a de cima, deriva a de baixo sobre a de baixo ao quadrado. Exatamente o que nós fizemos antes, só que de uma outra maneira. Por isso que eu quis fazer daquele jeito, para você ter duas opções. Né? Você usa a regra direto, ou faz como eu, chama esse de U, esse de V, deriva separado, que fica fácil derivar, e depois só substitui na regra. Perfeito? Aí, ó, derivada de 2x mais 3 é 2, repete x ao quadrado mais 1, menos 2x mais 3, derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x, como a gente já viu, sobre o denominador ao quadrado, x ao quadrado mais 1 ao quadrado.
Daí faz aquela multiplicação que a gente já havia feito, né? Ó. O colega aqui cometeu um equívoco, né? Ó, que aqui não é mais, aqui é menos, tá certo? Aí continuando, mas aqui colocou certo, ó. Menos 6x, ó. Né? Ó. Só foi aqui um erro, né, de digitação. Perfeito? Então deu exatamente o que nós vimos. Mas eu gosto de escrever o positivo na frente, para não ficar sinal. Por isso que ficou no meu 2 menos 6x menos 2x ao quadrado. A mesma coisa. A ordem das parcelas não altera a soma, mesmo resultado, escrito de outra forma. Certo? Vamos lá. Mais exemplo. Né? Acha a derivada primeira desse negócio. Agora, ó, você tem que olhar. Ó, eu tenho uma expressão, que é uma função, né? Ó, multiplicada por outra função. Então, aqui é regra do produto. Olha só. Aí eu vou lhe fazer exatamente como eu fiz antes. Ó. U vezes V, só que eu quero a derivada disso. Aí, ó, como é que é feito? Deriva a primeira, que é o U, repete a segunda. Agora, em vez de menos, é mais, né? Porque é produto, aí repete a primeira, sem derivar, vezes a derivada da segunda. Aí eu vou pensar da mesma forma, né? Ó, eu estou pensando como? Eu estou pensando aqui, eu estou pensando assim, ó, que U é 3x ao quadrado mais 1. Aí, ó, já vou direto. Vou precisar do U', então já vou calcular ele, ó. Derivando vai dar 6x, né? Ó. Perfeito? Aí o V. O V é E elevado a x. De novo, vou precisar do V', que é a derivada. Derivando a derivada da exponencial, sabemos que é ela própria. Pronto. Aí eu só substituo aqui, né? Ó. Eu quero achar f' de x. Ó. Não esqueça disso, porque a função é f. Então, ó, o', 6x, está aqui. Então, 6x. Vezes o V. Ah, o V é elevado a x, está aqui. É elevado a x. Mais o U, sem derivar, né? Não tem derivada. Então, é o U aqui, ó. U, 3x ao quadrado mais 1. Vezes o V'. Mas o V' é elevado a x de novo. Aí pronto. Daí, ó, são duas parcelas. Eu tenho essa parcela e essa parcela. Como eu disse antes, isso aqui já é derivada, acabou. Agora eu vou só arrumar para apresentar a solução de uma maneira mais razoável, né? Ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar em evidência o EX, porque ó, nessa parcela e nessa parcela que eu marquei, tem o EX nas duas. Então ficaria assim, ó, 6x mais 3x ao quadrado mais 1. Vezes, como eu estou colocando em evidência o elevado a x, está aqui, ó. Se você multiplicar de volta, dá esse. Agora, olha só. Aqui, ó, já estaria certo, tudo direitinho, mas é bom organizar, né? Eu vou colocar na ordem de expoente. Vou colocar assim, ó. 3x ao quadrado mais 6x mais 1. Veja que a linha anterior já seria a resposta, estaria certa. Aqui eu estou só valorizando, né? Então, é a mesma coisa, né? A ordem das parcelas não altera a soma, né? Então, dá na mesma. Perfeito? Ah, professor, se o EX estivesse na frente, estava errado? Claro que não. É a mesma coisa, porque eu tenho esse fator e esse outro fator. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, o EX podia estar aqui na frente, EX vezes o parêntese, sem nenhum problema. Tá certo? Então, vamos lá de novo. Você já viu, vou apagar. E tá feito de novo, ó. Olha só. Exatamente o que nós fizemos, só que nós fizemos as derivadas separadamente, né? Ah, né? Aí repetiu 3x ao quadrado mais 1, derivada do EX, ó, olha aí. É a mesma, né? Você viu que deu uma piscadinha lá? Né? Como aqui, ó, aqui no outro, ó. A derivada desse, ó. Olha como deu uma piscadinha, né? Nos dois, ó, né? Aí, olha aí. E aqui aconteceu a mesma coisa, só para você associar. Este é esse, e a derivada desse é este outro. De novo, a piscadinha nos dois, né? Então, esse é o resultado. Colocando em evidência, organizando, né? Olha como eu lhe disse. Ok? Agora eu tenho aqui, x é elevado a x. Determine a filhinha de x. Né? Então, vamos lá. De novo, é um produto. Né? Então, eu estou pensando o seguinte, que é u vezes v. Ó. Se você sempre escrever isso aqui, ó, antes, no início, né? Agora que a gente está começando a aprender, você não vai esquecer essa fórmula nunca. Por isso que eu escrevo de novo. Porque aí eu nunca esqueço, entendeu? Então, a primeira é o U e a segunda é o V. Quem é a primeira? Aí, ó, essa aqui eu considero como primeira e essa outra como segunda, né? Então, estou pensando assim, ó, que U é X, aí a derivada dele, que é o',
é 1, né? O V, de novo, né, coincidiu, é elevado a x, então eu estou pensando que a derivada dele, que é o V', é ele próprio, porque trata-se de exponencial, né? A derivada da exponencial é ela própria. E daí é só escrever aqui, ó. F' de x é igual a o', é 1, vezes o V, que é elevado a x, perfeito, mais o U, né, que é o próprio x, está aqui, né, aqui à direita, vezes o V', que é, de novo, é o elevado a x, porque a derivada é ele mesmo, né, o V e o V' são iguais, e deu isso. Só vou fazer aquela história lá, ó, 1 mais x vezes elevado a x. Coloquei o elevado a x em evidência, né? Agora, imagina o seguinte, se eu quisesse derivar de novo, olha só, vou derivar de novo, derivar da segunda, lembra? Que eu posso derivar de novo? Aí eu posso pensar da mesma forma, ó, vai ser o' V mais o V'. Claro que já não é mais esse, né? Ó. Aí já vai ser dessa outra. Quem é o nosso novo U? O nosso novo U é 1 mais x, e a derivada dele, que é o', é 1. O nosso V, ó, então esse aqui, ó, é o nosso U, e esse aqui é o nosso V, né? Ó. Então, nosso V, de novo, aqui não mudou, é o E elevado a x, não precisava nem escrever, já estava lá, né? Ó. Era só usar, né? E elevado a x, tá certo? Então, vamos substituir. Então, isso aqui deu igual ao U', que é 1, vezes E elevado a x, mais, ó, o U' é 1, tá aqui, né? Ó. Tá certo? O U, que é 1 mais x, como é uma expressão entre parênteses, vezes o V', que é elevado a x. Agora, olha só. Quando eu colocar em evidência, vai ficar 1 do primeiro mais 1 mais x do segundo vezes E elevado a x. Aí a derivada vai ser, ó, 2 mais x E elevado a x. Vamos fazer só mais uma, mas agora vamos fazer direto. Vamos fazer direto para não perder tempo. Então, vamos lá. Deriva esse, é 1, E elevado a x, mais, esse aqui é o primeiro, repete, 2 mais x vezes E elevado a x, porque a derivada desse é ela própria, né? Então, deu assim, né? Já pode fazer como eu fiz antes, que vai dar na mesma. De novo, vou colocar em evidência, vai ficar 1 mais 2 mais x. Ah, professor, por que não deu 2? Porque a derivada do 2 é zero. A derivada da constante, ó, é zero, lembra, né? Por isso que aqui deu só 1, porque a derivada do 1 é zero e a derivada do x é 1. Perfeito? Vezes E elevado a x. Aí, olha que coincidência legal. A derivada terceira deu 3 mais x vezes E elevado a x. Lembra que eu falei assim, que eu estou pensando assim, ó. Quando a função original é como se fosse derivada de ordem zero, que é a função original. X elevado a x, eu posso pensar que é 0 mais x, né? Derivada primeira, 1 mais x é elevado a x. Derivada segunda, 2 mais x é elevado a x. Derivada terceira, 3 mais x é elevado a x. Se eu fosse achar a derivada aqui de ordem 4, é de se esperar, você pode até verificar aí, ó, que vai dar o quê? 4 mais x vezes E elevado a x. Pode fazer aí, vai dar isso. Derivada quinta. É 5 mais x vezes E elevado a x. A gente pode até criar a regra, né? Ó. A derivada enésima é n mais x vezes E elevado a x. Por quê? Ó? 5 derivada quinta, 4 derivada quarta e assim por diante. Perfeito? Tá ok? Então é isso aí, coleguinhas. Agora vamos ver o nosso colega aqui do nosso slide. A ideia é a mesma, né? Então ele fez a derivada segunda, né? Aí deu aquilo que a gente já sabia, né? Derivada segunda, derivada terceira, derivada quarta, né? Então a de ordem n é n mais x ou x mais n. Por quê? Porque a ordem das parcelas não altera o produto. Tá ok? Então é isso aí, colegas. Ó, essa outra aqui, ó, né? Vai ter essa, eu já vou deixar para cá. Ah, não, essa é interessante fazer. Deixa eu fazer essa última aqui, não é? Tá certo? Deixa eu fazer essa última. Deixa eu fazer essa última. Vai ficar assim. De novo, ó, tem que identificar o produto. A variável não é x, é t, né? Ó. Aí eu tenho essa função e posso olhar essa aqui como essa outra função. Ó. Então, essa é a nossa função u e essa é a nossa função v. Então, é u vezes v, né? Ó. Como é a derivada? É u'
V mais o V'. Aí, ó, vamos lá. Olha só como vai ficar bastante simples. O U é raiz de t, que eu posso escrever assim, lembra? T elevado a meio. É uma potência, então, agora sim, vou para a aulinha. Então, isso vai ser o meio dS vezes t elevado a meio menos 1, né? Meio menos 1, que vai ser meio t elevado a menos meio. Tá certo? Que você sabe, pode escrever assim também, né? O menos é porque está embaixo. E o meio é raiz, então é a raiz lá embaixo, né? O 2 já está lá, continua. Raiz de t. Perfeito? Então fica assim, ó, o linha. Esse é o linha, né? Vou até repetir aqui de novo. O linha. Agora, quem é o V? Ah, o V é bem mais simples, né? O V é A mais BT. Ah, agora eu vou derivar. Ei, professor, tem muita variável. Tem o A, o B e o T. Como é que eu vou saber? Aí é que tá, ó. A variável da função é o T. Por isso que quando você coloca naquele formato de D, fica melhor, porque aqui embaixo você vai colocar a variável de derivação, quando você coloca nesse formato. Lembra? Tá certo? Como aqui é T, aqui em vez de X, teria que ser o T, né? Ó, tá derivando em relação a T, porque o T que é a variável, tá? Então aqui eu tenho que pensar isso da mesma forma, apesar de não escrever daquele jeito. Mas a minha variável é o t. Então, o a é constante. Se o a é constante e não está multiplicando o t, a derivada dele é zero. Mas, agora aqui, ó, o b e o t é constante vezes função, né? Ó? Então, repete a constante e deriva a função. A derivada de t, como de x, é 1, então isso dá b. Então, v' é o b. Aí, vamos lá, né? Ó? Agora aqui é só substituir. Isso é igual ao linha. O linha deu 1 sobre 2 raiz de t. Ó. Só olhar aqui no que nós fizemos. O U é esse, né? Ó. Aí fizemos o linha, tá aqui, tá aqui, ó. 1 sobre 2 raiz de t. Aí vezes o V. Quem é o V? A mais BT. Porque esse é o que nós chamamos de V, ó. Tá aqui o V, né? Ó. Tá certo? Aí mais, né? Ó, mais da fórmula. Aí o U. O U é raiz de t, né? Ó. Raiz de t. Vezes o V'. Aí o V', tá aqui o V, então tá aqui o V', tá aqui o V', deu B, né? Então, vezes B. Então, isso aqui ficou assim, né? É A mais BT sobre 2 raiz de T, tá certo? Mais B raiz de T. Que você pode deixar assim, se você quiser, ou passar esse para cá, né? Ó, fazer aquele MMC legal, assim, que a gente sabe, né? Ó, que é 2 raiz de t. Aí, dividindo 2 raiz de t vai dar 1, então vai dar a mais bt. Mais esse dividido, aqui o denominador é 1, então vai dar 2 raiz de t. Então, vai multiplicar isso por esse. 2 vezes b, 2b. Raiz de t vezes raiz de t, ó, vai ficar raiz de t vezes raiz de t. A gente já viu que a raiz repete, porque o índice é igual, e t vezes t. T vezes t é t ao quadrado. Cancela esse com esse, né? Ó. O ideal é que aqui dê módulo de t, tá certo? Mas eu estou pensando que essa função tem o t positivo. Se o t é positivo, né? Ó, eu não preciso do módulo. Eu vou pensar assim, tá certo? Então, vai dar o t aqui. Tá? Né? Porque t, eu estou pensando que é como se fosse um problema de física, e o t é tempo, então o t é sempre positivo. Por isso que eu tirei aqui a, tá certo? Aí ficou assim, né? Ó, igual a mais 3bt sobre 2 raiz de t. Tá certo? Olha aí, é isso que deu. A mais 3bt sobre 2 raiz de t. Tá ok? Por quê? BT mais 2BT, né? O T repete, né? Põe em evidência, aí B mais 2B, 3B. Pronto, é isso. Então, esse aqui é o resultado. A mais 3BT, 2 raiz de T. Tá certo? Eu vou escrever aqui, ó, para a gente lembrar, porque aí está muito grande, às vezes a gente pode não lembrar, para você ver que vai dar a mesma coisa. T sobre 2 raiz de T. Tá? Aí eu vou apagar aqui, né, ó, para a gente olhar os slides, tá? Vai demorar um pouquinho, né? Porque se eu mandar apagar tudo, vai apagar aquele lá. E eu não quero que apague aquele lá, né? Tá certo? Então vamos lá.
Tá, vamos ver se só assim já aparece. Solução 1. Opa. Aquilo que a gente já havia feito, né? Tá aí, olhe bem. Repete a primeira. Não, aqui ele está fazendo em uma outra ordem, mas não faz diferença, né? Porque como é uma soma, não faz diferença, lembra? Deriva a primeira, aqui, ó, repete a segunda, mais repete a primeira, né? Ó, e deriva a segunda. Ele só colocou em outra ordem, mas a ideia é a mesma, tá? Porque a ordem das parcelas não altera a soma, então é indiferente. Tá legal? Ó? Você vai ver que vai dar exatamente a mesma coisa. Olha a próxima linha. A derivada desse é o B, que a gente já sabia, né? Que a derivada da segunda deu B, que era o nosso V. E a derivada desse deu 1 sobre... Aqui ele colocou dessa maneira, mas a gente sabe que é a nossa derivada. Teve um momento que deu assim, né? Ó. Aí virou A mais BT, 2 raiz de T, né? Lembra? Aí aqui eu vou tirar MMC, né? Ó, e ficou aquele resultado que a gente já sabia, né? Ó, A mais 3B, T, 2 raiz de T. Tá certo? Então, ó, não esqueça esse resultado, tá? Aqui, ó, ele vai fazer de uma outra forma, tá? Vai fazer de outra forma. Olha só. Ele pegou o raiz de T e multiplicou aqui, ó, porque é um produto, né? Ó. Então, eu posso pegar... Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Tá. Aí eu posso pegar, multiplicar aqui e multiplicar aqui, né? Então, fica A raiz de T e B raiz de T, T. Aí, esses dois aqui, ó, eu posso pensar assim, ó, isso aqui é T vezes T elevado a meio. Então, é produto de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 1 mais meio. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3 sobre 2, que é o que deu aqui, né? Ó. B, T elevado a 3 sobre 2, porque ficou T elevado a 3 sobre 2. E o primeiro, transformei a raiz em potência a T elevado a meio, tá? Deixa eu apagar aqui. Tá? E vamos lá continuar. Aí tá, agora sim, vou derivar. Aí a constante repete, o meio desce, T elevado a meio menos 1. Meio menos 1 é menos meio. Aqui mesma coisa. A constante repete, o 3 meio desce, T elevado a 3 meios menos 1. Vai ficar assim, ó, 3 meios menos 1. 2 vezes 1, 2, aí 3 menos 2 é 1 sobre 2, que o denominador repete. Perfeito? Né? Que é o que deu aqui, né? Ó. T elevado a meio. Tá ok? Tá? Então, essa é a derivada. Aqui é só reorganizar, né? Ó. Ah, resultado é equivalente? Claro que é. Ó. Vou lhe mostrar que é equivalente aqui. Ó. Isso aqui é meio A sobre 1 raiz de T. Perfeito? Mas, ó, exatamente o mesmo resultado. Ó, 3B raiz de T. Perfeito? Aí, ó, tirando MMC, ó, é raiz de T. 2 raiz de T, né? Ó, porque o denominador aqui dessa parcela são os 2 do raiz de T. Dividindo esse por esse, o 2 cancela com 2, a raiz com a raiz. Então, dá 1. Então, vai dar o A. Mas, aqui, ó. Ei, aqui tem o 2, né? Eu esqueci. Aqui tem o 2 aqui embaixo, ó. Olha aqui o 2. Me perdoe aí, tá? Tem o 2. Aí dá só a raiz de T, né? Aí 3B continua. E o raiz de T vezes raiz de T a gente já fez, que deu T. Exatamente o resultado de antes, né? Então, só que escrito de uma outra forma. Então, aqui foi uma outra forma de fazer. Perfeito? Sem usar a regra do produto. Tá? Ó. Agora aqui, ó. F de x é igual a raiz de x vezes g de x, onde g de 4 é 2 e g' de 4 é 3. Calcule f' de 4. Bom, vamos ver, né? A gente escreve a função, né? Ó, primeira coisa, escrever a função. Não sei fazer, não. Então, x elevado a meio vezes g de x. Essa é a função. Tá certo? Aí, vamos lá. Quem é a derivada? Porque aqui, ó, ele quer saber a derivada no 4. Então, preciso primeiro saber quem é a derivada no x. Então, ó, deriva esse. Então, vou fazer aqui bem direto. Ó. O meio desce, x elevado a menos meio. Perfeito? Vezes, aí repete a segunda. Então, deriva a primeira, tá aqui, ó, e repete a segunda. Mais, repete a primeira. Então, é x elevado a meio. Derivado da segunda. Como eu não sei quem é a segunda, então é g' de x. Né? É g de x
A derivada dela é g' de x. Perfeito? Agora, aqui, ó, eu vou só dar uma arrumada aqui, ó. Esse aqui a gente sabe que vai ficar g de x sobre 2 raiz de x. Mais g' de x. Só vou mudar aqui a ordem para a raiz ficar depois, tá? Raiz de x. É isso, né? Ó, direitinho. O x elevado a meio é raiz embaixo, o 2 está embaixo, fica embaixo. Aqui, ó, 1 vezes g de x vai dar g de x, tudo direitinho. Aqui vocês já entenderam direitinho, né? Mas eu quero calcular f' de 4. Então, ó, onde tem o x, vai entrar o 4, não é isso? Ó? Então, vai ficar g de 4 sobre 2 raiz de 4, mais g' de 4, lembra? Onde tem o x, entra o 4, vezes raiz de 4. G de 4, ó, tá escrito aqui, ó, é 2. Sobre 2 vezes, raiz de 4 também é 2, mais g' de 4 é 3, está escrito ali. Raiz de 4 é 2, então isso vai dar meio mais 6. Por que meio? Cancela isso com esse, né? Aí fica 1 sobre 2. 1 sobre 2. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 12, mais 1, 13. 13 sobre 2. Então, f' de 4 deu 13 sobre 2. Perfeito? Olha só, vamos ver aqui como foi feito no slide. Se da mesma forma ou tem uma outra sugestão. Aí é bom que a gente fica com duas formas de fazer, né? A derivada, né? Como tem que ser, né? Tá certo? Como a gente já sabia direitinho, né? Mas, de novo, ele fez ao contrário. Aqui que está a primeira e aqui a segunda. Ó, deriva a primeira, repete a segunda. Mais, repete a primeira. Aqui, ó, derivado da segunda. A gente já fez isso. Tá tudo aqui, ó. Tudo como a gente fez. Só mudou a ordem das parcelas. Direitinho, né? Então, ó, aí ficou assim, né? Aí agora, onde tem o x, vai substituir o 4 para calcular o f' de 4. Tá aqui, ó. 4, g' de 4, tá? Tudo direitinho. Aqui o raiz de 4 é 2, g' de 4 é o 3, que está lá em cima, mais g de 4 é 2, 2 raiz de 4 é 2, e dá o que a gente já sabia, 13 sobre 2, que é 6,5, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 13 sobre 2. Tá ok? Então, é isso. Colegas, esse aqui eu vou deixar para vocês resolverem, né? Direitinho, olha aí. Aí tem uma sugestão, primeiro façam, aí depois que você olha. Esse aqui, mesma coisa. Primeiro você faz, depois você olha, tá? Aí qualquer dúvida a gente tira na próxima aula, tá ok? Então é isso. Essa é a nossa aula de hoje. Então até a próxima. Então até a próxima aula.